Olá pessoal, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs, estamos aqui de segunda a sexta-feira a partir das 8h30. Apesar da queda na última sexta-feira, o Ibovespa fechou a semana em alta de 2,7%, acumulando rentabilidade positiva de 6,7% em 2022, mantendo o ritmo de recuperação observado desde a metade da primeira quinzena de janeiro. Contrariamente, o índice de mercados emergentes acumula a pior perda semanal em 5 meses. As commodities energéticas com o petróleo ainda em tendência altista, devido a problemas de oferta em meio às tensões geopolíticas e demanda resiliente, contribuíram positivamente para o desempenho do Ibovespa na semana passada, juntamente com o setor financeiro, beneficiado pela escalada dos juros. O índice financeiro acumulou alta de 6,6% na semana, seguindo pelo índice imobiliário, que avançou 5,6%, espelhando os bons dados de prévias operacionais do setor. Na contramão, o índice de materiais teve leve alta de 0,5%, com as companhias do setor de siderurgia e mineração pesando negativamente. A semana foi marcada por diversos indicadores da economia, alguns trazendo boas notícias, mas outros com preocupações para o desempenho da atividade nos próximos meses. O IPCA 15 desapontou com uma desaceleração da inflação menor do que o esperado, ficando 0,58% em janeiro. Já o IGPM voltou a subir para 1,82%, mas ficou abaixo do esperado. Ainda assim, a alta das matérias-primas acende um alerta para a futura pressão inflacionária adicional. O minério de ferro subiu quase 20% no mês, commodities em alta, por outro lado, contribuem para um balanço de pagamentos mais saudável. O déficit em conta corrente em dezembro ficou menor do que o esperado e fechamos 2021 com déficit de 1,75% do PIB, semelhante a 2020. Com a perspectiva de exportações robustas também em 2022, o quadro para as contas externas segue favorável e não deve preocupar, podendo até significar um alívio no câmbio. E falando nele, o dólar teve nova queda nessa semana, de 1% e fechou a R$ 5,38, o menor patamar desde outubro, com o real acumulando no ano valorização de 3,5%. Esse movimento pode compensar em parte a recente elevação das commodities, reduzindo a perspectiva de novos ajustes no combustível, por exemplo. Do lado da atividade, os dados da concessão de crédito em dezembro mostraram uma desaceleração no mês, mas fecharam o ano passado com crescimento de 16,5%. Contudo, como aponta a tendência de dezembro, o crescimento em 2022 deve ser bem menor, próximo a 6% a 7%. A alta dos juros e o maior comprometimento da renda das famílias devem segurar uma expansão maior do crédito este ano, que indica uma atividade econômica mais fraca com baixo crescimento do PIB. Por fim, a queda nos índices de confiança do consumidor e do empresário pela sondagem da Fundação Getúlio Vargas de janeiro também confirmaram um começo de ano com maior cautela, com economia mais fraca, principalmente do lado do consumo. Lá fora, a reunião do Banco Central Americano, o Comitê Política Monetária dos Estados Unidos não trouxe surpresa. A taxa de juros foi mantida em 0%, mas o Fed teve fortes indicações de que a alta será próxima e também confirmou o fim do programa de recompra de debêntures para março, já antevendo o início da redução do balanço ainda em 2022. O Fed mais agressivo, com razão de ser, pois a economia americana surpreendeu com o PIB crescendo quase 7% no quarto trimestre, bem acima das expectativas que eram de 5,5%. As taxas de 10 anos chegou a bater um pico de 1,85% de juros ao longo da semana, mas fechou estável em 1,78%. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta segunda-feira, último dia útil de janeiro, 31 de janeiro de 2022. A Energisa comunicou ao mercado e seus acionistas que a Alsol Energias Renováveis, controlada da companhia, celebrou com a Vision Sistemas, além do Júlio de Paula Kienoff, Verberton Luiz Gonçalves Heller e Rodrigo Madeira Marques, um contrato de compra e venda e subscrição de participações societárias e outras avanças, por meio da qual a Alsol se tornará titular de cotas ou ações, conforme o caso, equivalentes a 100% do capital social das seguintes sociedades: Vision Solar 1, Vision Francisco Sá, Vision Itaobim, Vision 4 Curvelo, Vision 5 Almenara, Vision 6 Arcos, Vision 7 Mateus Leme, Vision 8 Iguatana, Rene Solar Engenharia Elétrica, Flow Solar Engenharia Elétrica e a Carbon Solar Energia Elétrica. As sociedades atuam no ramo de geração distribuída fotovoltaica no estado de Minas Gerais, detendo, conforme o caso, unidades de geração fotovoltaica já em operação e projetos de unidades de geração fotovoltaica em construção e em desenvolvimento.
Com a efetivação da operação por meio da Alsol, o Grupo Energisa passará a ser responsável pela operação de até 41 unidades de geração distribuída por fonte solar, que, ao final dos aportes e obras de reforço necessários à implementação dos projetos, poderão adicionar até 136 megawatts de potência ao portfólio da Alsol. Nesse sentido, a operação deverá contribuir para reforçar a atuação do Grupo Energisa no segmento de energias renováveis. Cabe notar que a Alsol, que passará a controlar essas sociedades, integra o Grupo Energisa desde o ano de 2019, nos termos do comunicado ao mercado divulgado em 3 de maio daquele ano. O preço de aquisição a ser pago pela Alsol aos vendedores em contrapartida das participações societárias nas sociedades por elas adquiridas será de até R$ 75.608.292,35 na database de 30 de setembro de 2021, sujeito a correção pela variação do CDI e a ajustes positivos ou negativos decorrentes, dentre outros, de variação do endividamento líquido e do capital de giro entre a database e a data de fechamento desse contrato. Adicionalmente, as sociedades possuem dívidas bancárias e debêntures de R$ 21.841.431,19. Ressalta-se que a consumação da operação com a efetiva transferência das ações e cotas de emissão das sociedades e o pagamento dos respectivos preços de aquisição está condicionada à verificação de determinadas condições precedentes que são aplicáveis para cada grupo de sociedades usuais para transações como essa, incluindo, vocês já sabem, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A 3R Petroleum comunicou ao mercado e seus acionistas que o seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira a venda para a 3R Potiguar, a subsidiária integral da companhia, da totalidade de sua participação no Polo Potiguar, localizado na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, sendo esta a última etapa pendente para a celebração do respectivo contrato de compra e venda do referido ativo, estimada para ocorrer no dia de hoje, 31 de janeiro de 2022. O acordo prevê a cessão de contratos de concessão de um conjunto de 22 campos em produção e transferência de toda a infraestrutura e sistema de dutos que suportam a operação, além do ativo industrial Guamaré, que engloba a unidade de processamento de gás natural e a refinaria de Clara Camarão, além do terminal aquaviário de Guamaré, com ampla capacidade de estocagem em sistemas que permite a exportação e importação de óleos e derivados. Lembrando que a 3R Petroleum vai pagar à Petrobras, que é dona deste polo, o valor de 1,38 bilhão de dólares, sendo 110 milhões de reais pagos no ato da assinatura de aquisição do contrato do referido ativo, 1,04 bilhão a ser pago na data de fechamento da transação e 235 milhões em 4 parcelas anuais de 58,75 milhões de reais, iniciando em março de 2024 com fim em março de 2027. E a Petrobras vendeu um recorde de 25,8 bilhões de litros de diesel S10 em 2021, uma alta de 34,7% ante o ano anterior, após produzir volumes também históricos, informou a empresa em nota à imprensa nesta sexta-feira. Ao todo, a companhia produziu no ano passado 21,2 bilhões de litros de diesel S10 com menor teor de enxofre, um avanço de 10% em relação ao ano de 2020. Para atendimento a seus contratos de venda, a produção do diesel S10 da Petrobras é complementada por importações realizadas pela própria companhia. Atualmente, a venda do S10 corresponde a mais da metade das vendas totais de diesel da Petrobras, que trabalha para alcançar 100% da produção até 2026. E este foi o nosso Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira, excelente semana e amanhã, na terça-feira, a gente está de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.